Fala, meu povo lindo, como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Show de bola. Gente, a gente já viu a primeira parte aqui dessa sériezinha aqui de Aprendendo Rest. A gente deu uma olhada, se eu não me engano, faz tempo que eu fiz, foi falando da primeira parte sobre arquitetura de software, que é relativo ao capítulo 1 da dissertação lá do Roy Field. Se você não viu, provavelmente vai aparecer no izinho aí, vou ver se eu consigo fazer, que eu não manjo muito do YouTube. Vai colocar ali em cima do izinho ali para vocês clicarem ali no vídeo e ver a primeira parte, beleza? Hoje a gente vai falar sobre arquitetura de aplicações baseadas em rede, tá? E aí também vou tentar ajeitar o player ali do YouTube para aparecer os capítulos certinhos, mas se não aparecer o player para vocês aí, abre a descrição do vídeo, que na descrição do vídeo vai ter os minutos certinho para vocês irem em cada capítulo que vocês querem dar uma olhada, beleza? Então no vídeo de hoje o que a gente vai ver? A gente vai ver primeiro o que é uma arquitetura de aplicação, o que é rede, como avaliar uma arquitetura e quais propriedades correspondem ao estilo arquitetural REST, beleza? Então, para a gente começar, o que é uma arquitetura de aplicação? O Field ele fala assim, ó, uma arquitetura de aplicação é um nível de abstração de um sistema geral no qual os objetivos de uma ação do usuário são representadas como propriedades arquiteturais funcionais. Não entendeu? Eu também não, mas vamos com calma. Vamos primeiro ver o que é uma arquitetura. Se você não viu o primeiro vídeo, que você é um preguiçoso que não consegue ver um vídeo, sem vergonha, eu vou dar um resumo aqui, mas eu aconselho você ir lá olhar a primeira parte, não vai te custar nada. Tá? Então, o que é uma arquitetura? Conjunto de estruturas necessárias para raciocinar sobre um sistema que compreendem elementos de software, relação entre eles e propriedades de ambos. Basicamente é o que vai determinar assim, ó. Existe componente, não sei o que é um componente, olha a parte 1 então, sem vergonha. Tem o componente, tem os conectores, tem os dados, como é que eles se relacionam? Isso que significa arquitetura. Em relação, na visão desses três autores aqui do Software Architecture in Practice, meu inglês fino do bino, ele fala sobre isso, tá? Nessa situação, que daí são três estruturas, né? Que é o código fonte, o aplicativo em execução, né? O runtime, e também a alocação, que é o deploy, onde é que cada serviço vai estar alocado. Então são essas três visões, né? O Roy Field já tem uma visão diferente, que é só o aplicativo em tempo de execução. Daí ele vê só nessa parte como sendo a estrutura da arquitetura do software em si, beleza? Então a arquitetura é isso, é o conjunto de estruturas necessárias para raciocinar sobre o sistema. Tu bate o olho, vê quais são as estruturas, beleza, já sei como é que vai funcionar. Que compreende elementos de software, não sabe o que são elementos de software? Então olha lá a parte 1 que eu não vou explicar aqui de novo. Relações entre eles e propriedades de ambos. Show? Beleza. Vamos lá. O que é uma aplicação? Tendo como base esse livro aqui da engenharia de software desse Ian Somerville, acho que é assim que se fala, se não for, mil perdões. Uma aplicação é um sistema de aplicação, são destinados a entender uma necessidade organizacional ou de negócio. E aí entra aquela dúvida assim, como é que a gente chama essas necessidades, né? Que é o que a gente entende quando a gente trabalha com engenharia de software. A gente diz que antes da gente construir um sistema, a gente precisa fazer o levantamento de requisitos funcionais, que é, cara, o que tu quer que teu software faça? Basicamente é isso, né? Qual é a necessidade que tu tem? Que é tipo assim, se tu quer um software de calculadora, eu tenho a necessidade de fazer um cálculo porque eu sou preguiçoso e eu não consigo fazer um cálculo da cabeça de quanto é que é 2 mais 3. Eu tenho uma necessidade do software, né? E esse é um requisito funcional. Então, como que a gente chama essas necessidades? Os requisitos funcionais de um sistema descrevem o que ele deve fazer. Beleza? Então, o que é uma arquitetura da aplicação? Aí a gente volta lá para aquela primeira definição. Nível de abstração de um sistema geral. Por quê? Porque é uma arquitetura, né? É um conjunto de estruturas necessárias para raciocinar sobre o sistema. Então, tu tem uma abstração para tu entender como é que teu sistema funciona, apenas olhando para componentes, conectores e dados, e como é que eles se relacionam. Então, é um nível de abstração de um sistema geral, no qual os objetivos da ação do usuário, que são os requisitos funcionais dele, né? O que ele tem de necessidade de uma aplicação, são representados como propriedades arquiteturais funcionais. Por quê? Porque está relacionado à função que o cara quer executar dentro do sistema dele. Então, a arquitetura de uma aplicação, ela vai olhar de uma forma abstrata quais são todos os elementos, como é que eles se relacionam e como isso está aplicado em relação à necessidade de utilização do usuário. E a gente entra numa questão importante, que é o que é rede. Tá? De novo, a gente está com o Taniban aqui, que o bicho é brabo, no livro dele sobre redes de computadores. Então, vamos lá. O que é rede? Conjunto de computadores autônomos interconectados por uma única tecnologia. Dois computadores estão interconectados quando podem trocar informações. O que isso significa? Vamos lá. Vamos pegar o Drive como exemplo, beleza? Sempre quando tu vai criar uma conta num banco ou alguma coisa, eles pedem um comprovante de residência, né?
Então, se você paga as contas da sua casa, você sabe que você recebe um boleto lá para tu pagar a conta de luz, conta de água, condomínio, alguma coisa do tipo, e isso serve como um comprovante de residência. Então, daí, se tu quiser, por exemplo, deixar em um lugar centralizado ali para te conseguir buscar essa informação quando tu precisar, para tu não precisar, tipo assim, toda hora ficar entrando no site, baixando, deixando no celular, de repente tu não tá no celular, tá no computador, ou senão de repente tu baixou do computador e precisa acessar pelo celular, tu consegue utilizar o Google Drive. Aí tu sobe no Google Drive esse arquivo e tu consegue acessar de qualquer computador que tu quiser, qualquer celular, tablet, qualquer dispositivo que tu quiser que tenha acesso à internet, tu consegue acessar o Drive para pegar o arquivo que tu precisa. Aí entra a dúvida, isso é rede? Esse conceito está relacionado à rede. Por quê? Porque rede é um conjunto de computadores autônomos interconectados por uma única tecnologia. É o meu drive. Faz sentido? Não, 2 computadores estão interconectados quando podem trocar informações. E eu posso trocar informação, né? Se eu estou no meu computador e eu subo dentro do drive algum arquivo, esse arquivo ele pode ter informações ou algo do tipo que outra pessoa em outro computador pode acessar, certo? Isso é um ponto muito importante que até o Taniban fala, e o Roy Field também fala dentro da aplicação dele, que é a diferença de rede e sistema distribuído. Tá? O que isso significa? Quando a gente usa o Drive, a gente tem uma transparência. O cara não precisa se preocupar tipo assim, em qual computador está a informação, como é que vai acessar, porque se você não sabe, tá? Os seus arquivos, eles não ficam lá espalhados assim do nada. Não, eles estão em servidores, em locais específicos. É como se tivesse um sistema de arquivo dentro de um Windows, que tu consegue lá na pastinha escolher, tá dentro do Drive, mas isso está abstraído. Tu não precisa se preocupar em qual servidor que vai buscar tal informação que tu precisa, né? O Drive, ele deixa transparente isso. E essa transparência, né, essa ideia de que existe um software único, a gente chama de sistema distribuído. Tá? Que é um conjunto de computadores independentes, parece ser para usuários um único sistema coerente. Então parece que é só um único sistema, eu não preciso me preocupar em qual dispositivo está acessando qual, se tem rede no meio, como é que está sendo essa comunicação, como é que os dispositivos se comunicam, não preciso me importar com isso. Tá? Então o sistema distribuído é um sistema de software instalado em rede. O software dá ao sistema um alto grau de coesão e transparência. Essa é a diferença de rede para sistema distribuído. Isso é uma coisa que a gente precisa ter entendimento para conseguir entender o que o Roy Field quis trazer dentro da dissertação dele. Eu sei que está difícil, eu sei que está complicado, mas vamos ver agora o conceito de rede e a gente vai conseguir entender essa diferença e por que ela é importante. Beleza? Aqui do lado aqui, a gente tem um exemplo de rede Bluetooth. Se tu tem um fonezinho sem fio que você usa lá para fazer o seu supino com 3 kg de cada lado, esse fonezinho sem fio que você usa, ele precisa se comunicar de alguma forma com o teu celular para pegar as informações do teu celular e jogar para dentro dele, beleza? Normalmente a gente faz isso através da rede Bluetooth. E por que a gente chama de rede Bluetooth? Porque assim, os usuários ficam expostos às máquinas reais sem qualquer tentativa por parte do sistema de fazer as máquinas parecerem e atuarem de modo coerente. O que isso significa? Cara, para te conectar no teu fone, tu precisa ir lá na configuração do Bluetooth, ligar o Bluetooth, ligar o teu fone, tá? E precisa fazer o teu celular conectar com o teu fone, e isso não fica transparente para ti. Tu não pega simplesmente o teu celular, clica lá e já começa a escutar dentro do teu fone. Tu tem que fazer toda uma configuração e fica claro que a informação está saindo de um dispositivo e está indo para outro. Não fica transparente, tipo, como é que acontece no meio ali assim. Tu sabe que tá tendo essa comunicação. Então, quando tu tem isso, tu tem uma rede. Tu precisa entender que um dispositivo depende do outro dispositivo. Não tá transparente isso para ti. Tu consegue ver como é que tá havendo a comunicação ali no meio. Então, quando a gente tem isso, a gente tem a situação de rede. E por que isso é importante dentro do REST? Por quê? Porque REST ele foi desenvolvido em cima da web. A web já existia, Roy Field pesquisou, viu como é que a web funcionava, porque ela funcionava muito bem, e ele determinou, cara, o meu estilo arquitetural, ele vai ser em cima da web, que trabalha com hipermídia, então eu vou fazer esse estilo arquitetural aqui, e esse estilo arquitetural, ele é pensando em hipermídia. Por que ele fica louco da vida quando começam a dizer que é REST e arquitetura não sei o que? Minha arquitetura é REST, eu fiz minha API aqui, minha API é REST. Por quê? Quando ele descreveu isso, por isso que entra a questão que a gente viu ali, né? Arquitetura de aplicação. Quais são os requisitos funcionais que eu tenho e depois os requisitos não funcionais que eu tenho para poder determinar qual arquitetura que eu vou utilizar? Se eu não sei o que eu preciso, por que eu vou aplicar uma coisa que foi feita para X em uma outra coisa que é Y? Né?
Não tem por que eu aplicar REST em uma coisa que não precise das configurações de REST, né, das restrições de REST. Aí entra a dúvida, por que precisa ter essa separação entre rede e sistema distribuído? Por quê? Sistema distribuído, ele não se preocupa com como os dispositivos estão se comunicando. Ele é centralizado, não precisa se preocupar com isso. E por que o Refuge ele diz que é importante, né, essa questão de tu se preocupar como é que está havendo essa comunicação? Porque uma das restrições de REST, do estilo arquitetural REST, é a questão de cache. Né? Então, uma das propriedades que a gente vai ver quando a gente, no próximo tópico, que é como avaliar uma arquitetura de software, a gente vai ver que uma das propriedades é a questão de ciência de rede. Então, fica muito menos custoso tu não chamar a rede do que chamar ela. Então, quando tu tem cache, tu verifica assim, beleza, esse dado aqui eu já tenho localmente. Então, por isso que é importante essa diferenciação entre rede e sistema distribuído. Então, quando eu tenho uma arquitetura de aplicação baseada em rede, eu estou dizendo que eu estou preocupado com a abstração do meu software relacionada ao que o meu usuário precisa, tendo em consideração que a comunicação entre dispositivos é importante e eu preciso ter esse controle para diferenciar o que é remoto e o que é local, para ajudar nas propriedades que eu tenho dentro do meu estilo arquitetural, que eu quero que essas propriedades sejam derivadas das restrições que eu impus. Ficou difícil? Volta lá no primeiro vídeo lá, que lá tem toda essa explicação de como é que funciona, beleza? Agora a gente vai falar sobre como avaliar uma arquitetura. Pode passar na mente de vocês, de uma grande Big Tech fez uma arquitetura, fez uma solução incrível, utilizou um diferente tipo de metodologia ágil. Por exemplo, se a Amazon fez, se o Spotify fez, se, sei lá, a Microsoft fez, então eu tenho que fazer também. Não, não funciona assim, né? Por quê? Daí a gente precisa entender toda a estrutura que está relacionada a uma arquitetura de software, né? E o que faz, quais são os passos que a gente precisa para avaliar qual arquitetura que a gente vai implementar. Então vamos lá. Primeiro, a arquitetura é a concretização de um projeto arquitetural. Então, quando eu digo que eu tenho uma determinada arquitetura, é quando o meu sistema já está rodando, né? Então, quando eu falo assim, a arquitetura do Spotify é a arquitetura, né, é todo o sistema do Spotify que está rodando. Não é como é que ele projetou. O projeto arquitetural é uma coisa. A arquitetura em si é a concretização desse projeto arquitetural. Um projeto arquitetural pode ser definido por meio da junção de diversos estilos arquiteturais. Então, tu pode fazer um estilo arquitetural híbrido com outro. Por exemplo, quando tu for trabalhar com microserviços, tu pode fazer a junção, né, do estilo arquitetural de microserviços, que não está bem definido, mas, né, isso aí é assunto para outro vídeo, com um estilo arquitetural, por exemplo, de uma arquitetura orientada a eventos. Então, um projeto arquitetural ele pode ter um conjunto de estilos arquiteturais. Um estilo arquitetural ele resolve um problema definindo restrições para as arquiteturas que o implementarem, gerando propriedades. Que isso é o que eu falei lá no primeiro vídeo, né? Então, eu tenho um estilo arquitetural. Esse estilo arquitetural ele vai ter restrições, que vai dizer até onde o teu software pode ir e quais regras ele precisa implementar. E cada restrição vai derivar em propriedades. E essas propriedades vão ter trade-offs, que vão ser o que vai gerar de ganho e o que vai gerar de perda. Então, uma propriedade é um atributo de qualidade da aplicação. Então, o que eu preciso ver? Tem o meu software, né? Uma questão lógica. Tem o meu software. O que eu preciso dentro do meu software? Aí eu vou gerar as propriedades que estão relacionadas a isso. A partir das propriedades eu posso ver, beleza, quais restrições derivam nessas propriedades? Tais restrições, beleza. Qual estilo arquitetural implementa essas restrições? Beleza, esse estilo arquitetural. E aí dessa forma que eu vou conseguir gerar a minha arquitetura. Então, quais são os passos que a gente precisa olhar? Primeiro, requisitos funcionais. Né? Se nós estamos falando em aplicações, aqui a gente está falando de arquiteturas de aplicações baseadas em rede, que é a dissertação do Refuge, tá? Mas a gente pode aplicar isso em diversos passos, porque essa é a forma de avaliar uma arquitetura. Nesse caso, o que a gente precisa ver? A primeira coisa é requisitos funcionais, porque eu não vou construir um software que não vai resolver o problema do usuário, não faz sentido fazer isso. Então, a primeira coisa que eu preciso ver é quais problemas precisam ser resolvidos, o que o usuário precisa de funcionalidade. Em cima disso, eu monto todas as propriedades que eu preciso. Depois, requisitos não funcionais. Precisa ter 5 segundos para responder em uma determinada tela. Sei lá, é um absurdo isso, mas chutei aqui um valor. O sistema não pode cair, o sistema tem que estar disponível lá, sei lá.
vários requisitos não funcionais, que não estão relacionados a funções, mas estão relacionados a características que o software precisa ter. Por terceiro, que são quais estilos derivam as propriedades desejadas. Por que isso? Porque cada estilo vai ter uma restrição, essa restrição ela vai gerar as propriedades, e essas propriedades têm que estar relacionadas aos meus requisitos funcionais e aos meus requisitos não funcionais. E por último, quais padrões resolvem os problemas? O que são padrões? Volta lá no primeiro vídeo que eu explico. E os padrões, eles vão estar em cima da resolução de um problema, e esse problema vai ser resolvido para conseguir chegar nessas propriedades, né? Lembrando que as propriedades elas têm trade-off, elas têm os ganhos e as perdas, daí a gente tem que verificar o que a gente vai fazer. E um ponto muito importante, que até é um vídeo que o Akita fez, que é não terceirize suas decisões. Então, sempre quando você for tratar sobre uma arquitetura, se você tiver uma empresa pequena e não tiver um arquiteto de software que faça isso por ti, você vai ter que sentar, vai ter que verificar quais são os requisitos funcionais, quais são os requisitos não funcionais, quais são as propriedades que tu precisa ter, qual o estilo arquitetural que implementa essas propriedades e também quais padrões já existem para resolver os problemas que estão dentro do teu software. Aí eu coloquei uma imagenzinha aqui para você não ser um Maria vai com as outras, que é realmente, não é porque um fez que eu também tenho que fazer. Você tem que ver o contexto que você está e a partir disso daí você monta sua arquitetura. Por fim, aqui tem quais propriedades correspondem ao estilo arquitetural REST. São 8 propriedades principais que o Roy pontua para poder chegar, né, no estilo arquitetural REST. Então, são essas as propriedades que ele precisa levantar, para depois ele determinar quais são as restrições que vão estar relacionadas, e aí as restrições, o conjunto das restrições é que vai formar o estilo arquitetural REST, que a gente vai ver mais para frente, beleza? Então, quais são essas propriedades? A primeira é performance. Para quem não sabe, esse daqui é o Francesco Virgolini, o mais brabo da Fórmula 1 lá do Carros. E a performance aqui, eu coloquei ele, porque a gente normalmente pensa que é velocidade, né? Então, quanto mais rápido os dados forem transmitidos através da rede, porque aqui a gente está pensando em aplicações baseadas em rede, melhor vai ser, né? Mas aqui a gente tem que pensar em latência e conclusão. O que é latência? Quando que o usuário começa a perceber alguma alteração? Vamos supor que vai baixar uma imagem. O que seria melhor para ti? Esperar a imagem ser baixada por completo e daí renderizar ela totalmente na tela? Ou conforme for baixando a imagem, já ir renderizando de pouquinho em pouquinho para apresentar na tua tela? A sensação, mesmo que o tempo de conclusão seja o mesmo, a sensação, né, a latência que tu tem de que, cara, tô recebendo e tá carregando, parece, né, é uma experiência para ti que é melhor, de que as coisas estão indo mais rápido, mesmo que elas não estejam indo mais rápido. Então, a performance que ele quis trazer nesse sentido é, lógico, passar os dados da forma mais rápida possível, né, mas também se preocupar nessa questão da latência e da conclusão. Então, quanto de tempo que demora para eu começar a perceber que alguma coisa está sendo alterada e qual que é o tempo total para que essa coisa alterada seja concluída. A segunda propriedade é a eficiência de rede. Por que eu botei o Julius aqui dizendo que se você não comprar nada, o desconto é maior? Que essa propriedade ela está relacionada à questão assim, se você já tem um dado que você buscou através da rede, lembrando que a rede tem toda a questão de latência, tem que sair do teu computador, ir para a rede de redes, que é a internet, passar por vários nó, por vários switches, até chegar no servidor que tu precisa, depois voltar essa informação e chegar para ti de novo, isso tem um custo enorme e pode prejudicar a tua aplicação se toda hora tu tiver que fazer isso, né? Então a eficiência de rede é quanto menos tu precisar utilizar a rede, melhor. A terceira propriedade é a escalabilidade. Eu coloquei esqueci o nome desse pastor aqui, mas que ele bota aquele vídeo lá que ele diz que eu não tô suportando mais, que é o teu servidor, né? Imagina o teu servidor lá, ele tá crescendo, enchendo de porrada de requisições, e ele não tá mais aguentando o que ele tá fazendo. Então o que é a escalabilidade? A escalabilidade, ela tem a ideia de tornar os teus componentes os mais simples possível, mais relacionados a uma determinada funcionalidade, porque daí tu consegue escalar ele, né? Por que hoje em dia tá em moda a questão de microserviços? Porque tu pega um serviço e tu consegue escalar ele conforme a demanda que ele tem. Imagina que, por exemplo, tu tem uma parte do teu serviço que tu tem 100 requisições, tá? E tu tem outra parte, um outro serviço que tu presta que tu tem 1 milhão de requisições. A quantidade que tu vai ter que escalar desse de 1 milhão é muito maior do que a de 100 requisições. Não faz sentido tu deixar os dois juntos e escalar eles da mesma forma, porque a responsabilidade deles é diferente, né? Então, o que ele traz aqui, pensando na web, é a questão de ser sem estado, que é stateless. Aí você começa a juntar as coisas, porque se você for ver latência, cache, stateless,
tudo isso está relacionado ao HTTP. E o HTTP é o quê? É o web. E o que fez gerar o estilo arquitetural REST? A web. Aí tudo vai se conectando, entendeu? Bem legal isso. Quarta propriedade. Simplicidade. O que é essa simplicidade? É no sentido de responsabilidade e generalidade. A responsabilidade é o quê? Eu tenho que deixar a responsabilidade mais simples para uma determinada coisa. Nem, por exemplo, se eu tenho um módulo de envio de e-mail, esse envio de e-mail ele tem que só enviar e-mail, ele não tem que atualizar pedido, ele não tem que fazer diversas coisas. Deixar simples é no sentido de diminuir a responsabilidade de algo e também deixar generalizado. Como, por exemplo, quando a gente trabalha com HTTP, a gente tem generalizado a questão dos métodos que a gente vai utilizar. Get, post, put, delete, patch, agora o query. A quinta propriedade é a modificabilidade, que está relacionado à abstração, né? Então, aqui, se vocês forem ver, tem 3... não vou falar biscoito nem bolacha, para não ter briga aí, mas são 3 deles, e todos eles estão relacionados ao recheio sendo branco, e a bolacha ou biscoito sendo preto e tendo esse recheio branco no meio. Então, tu tem uma abstração que é no sentido de, cara, tem que ser uma bolacha ou biscoito, tá? Com um recheio branco no meio. E a bolacha ou biscoito tem que ser preta. Tá? Então, tu tem essa abstração e tu consegue modificar entre eles, porque tu não tá mais preocupado na questão de implementação em si, quais são todas as características específicas de um determinado produto que tu quer. Não, tu pega a abstração daquilo e tu consegue modificar ele. Aí a sexta propriedade é a visibilidade, que é a questão da intermediação. O que é isso? Quando tu manda uma requisição, primeiro tu verifica no cache, e aí, se não tiver no cache, ele manda para o servidor. Então, essa intermediação é a questão da visibilidade. Tem um sistema intermediário que tem uma visibilidade entre a solicitação que tu quer e da onde vem a fonte da verdade. Esse é um exemplo, tá, que ele trata dentro da dissertação dele sobre essa propriedade da visibilidade, pensando na questão de cache. Portabilidade, que é a padronização. Então, se ele quiser evoluir o sistema dele, o servidor relacionado, pensando que aqui são aplicações, arquitetura de aplicação baseada em rede. Então, se ele quiser evoluir alguma questão, aumentar uma versão, ele não precisa se preocupar porque existe essa portabilidade, né? Se eu quiser trocar o servidor para um outro servidor, se eu quiser, sei lá, evoluir a minha aplicação, eu não preciso me preocupar que eu consigo modificar a parte onde eu estou. Por quê? Porque existe uma padronização na web, que é quais são os métodos que eu vou utilizar, pensando na estrutura do HTTP, né? Quais são os métodos que eu vou utilizar, qual vai ser o content type que eu vou utilizar. Então, todas essas coisas permitem que exista essa portabilidade entre soluções. E por último, a confiabilidade, tá? Que é manter a disponibilidade. Então, questão de redundância, entre diversas outras coisas. Essas são as 8 propriedades principais que ele levantou para conseguir determinar o estilo arquitetural do REST. Se ficou confuso, não precisa se preocupar, tá? Porque realmente é difícil explicar elas soltas assim, mas quando a gente for ver a questão do estilo arquitetural REST, quais são as restrições, a gente vai revisar de novo quais são essas propriedades, que as restrições vão derivar nessas propriedades, né? E aí, lá pelo 4º ou 5º vídeo, a gente vai ver realmente o que é o REST em si. Por enquanto, a gente só está montando a base para que a gente tenha um entendimento de como é que ele funciona. Beleza? E é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixe de colocar o like de vocês aí, comentar o que vocês acharam. Botem também sugestões de vídeos que vocês querem assistir, assuntos que vocês querem que eu traga aqui. E é isso. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu, falou!